Gestalt-terapia e grupos. Vou começar um pouco falando sobre o conceito de Gestalt e o conceito de grupo. Gestalt é uma palavra de origem alemã que significa figura ou forma. Ela é baseada na ideia da compreensão da totalidade para que haja percepção das partes. É um processo em que os participantes juntos vão explorando as vivências e descobrindo não só os bloqueios, mas também e principalmente as possibilidades. Grupo é entendido como a reunião de duas ou mais pessoas com um objetivo em comum de ação, onde qualquer alteração individual afeta a coletividade. A Gestalt tem alguns conceitos básicos. Eu vou começar falando sobre awareness, que seria a tomada de consciência. Essa tomada de consciência dirige-se tanto para o que se passa dentro como fora do indivíduo, no nível corporal, mental, emocional, bem como nas suas relações interpessoais e o ambiente envolvente. Ele fala também sobre a redução fenomenológica, que seria tirar todos os seus preceitos. Ele fala também sobre a redução fenomenológica, que seria retirar todos os seus preceitos, a fim de analisar o sujeito sem que nada meu afete. Tentar entender de forma pura. Depois dessa tomada de consciência, tem a teoria do campo, que fala que o sujeito sempre está em contato ou conectado com outras coisas. É a relação entre o elemento e o contexto que está inserido. A fronteira de contato, que seria a troca de experiências e vivências, é a consciência e a intencionalidade, que é uma ampliação de consciência do indivíduo sobre o seu próprio funcionamento. Para falarmos da aplicabilidade da Gestalt-terapia em grupo, nós trouxemos o Zinck, um autor importante nesse processo de aplicabilidade e uso da Gestalt. Não só de forma individual, mas também aplicada a grupos. Em seu livro, Os Processos Criativos e Gestalt-terapia, ele traz os princípios do grupo como um sistema. Ele entende que o grupo é um sistema porque os membros eles são influenciados e também influenciam uns aos outros. Esses princípios ele divide em 4. O primeiro princípio que ele traz é a primazia da experiência grupal em andamento. Esse princípio vem nos dizer que o grupo tem como prioridade essa experiência grupal, que se encontra em andamento de acordo com os encontros. O segundo princípio é o processo de desenvolvimento da awareness grupal, ou seja, esse grupo vai sempre estar caminhando para o processo do desenvolvimento dessa consciência, dessa ampliação dessa consciência do grupo. O terceiro princípio é o contato ativo entre os participantes que acontece, essa relação entre os membros. Ele vai nos dizer que essa relação é uma forma de crescimento para esse grupo. O quarto e último princípio que ele nos traz é o uso de experimentos interativos. Eles se aplicam tanto na terapia individual quanto nos grupos. Por esse motivo, requer ao terapeuta uma habilidade ainda maior para instigar a criatividade desses membros e sugar essa energia, desse grupo como um todo. O Zinck ele também nos traz algumas regras básicas para participar de grupos gestálticos. A primeira regra é falar sempre na primeira pessoa. Segunda regra que ele nos traz é responsabilizar-se por si. A terceira regra é compartilhar a experiência presente ao estar no grupo. Os participantes eles precisam participar compartilhando suas experiências. A outra regra, falar diretamente com a pessoa a que se dirige. No caso, quando você for falar com alguém, você precisa dirigir-se a ela. É necessário também que o participante escute a experiência dos outros sem tecer nenhuma interpretação e relações causais. É necessário também fazer afirmações em vez de perguntas. E também, como uma das regras básica, é necessário respeitar sempre o espaço psicológico dos outros, que para estar em grupo é necessário o respeito. Agora a gente vai falar por tarefas ou objetivos e suas fases principais.
Os objetivos são contínuos, que se estendem desde a aprendizagem até a mudança cognitiva, que é o perceber. Nisso, passa por um espaço de sistema que é de dupla tarefa, que é tanto a aprendizagem quanto a mudança. Também tem as fases grupais, que são as fases os estágios de desenvolvimento. Nisso, o primeiro é o estágio de identidade e dependência, que é o quê? Como as pessoas vão viver, quais são as regras do grupo e como o grupo funciona, que são os questionamentos. Nisso, o terapeuta ele vai trabalhar em cima de esclarecer e promover a dinâmica do grupo. O segundo estágio é de influência e contradependência. Mas como assim? É como a pessoa ela é influenciada pelo grupo. Mas como é que o terapeuta pode também trabalhar isso em cima do grupo? Estimulando trabalhos grupais, estipulando novas regras, novas atividades que eles possam interagir entre si. O terceiro estágio e último é a intimidade e a interdependência, que é quando, finalmente, todos eles já têm uma intimidade entre si, já têm um respeito e as ideias deles já são válidas. O líder dentro de um grupo, ele tem objetivos que asseguram que aquela relação entre aquelas pessoas, entre aqueles indivíduos, ela vai ser uma relação tranquila, bem desenvolvida, e para isso ele precisa de assertividade, ser empático, ele precisa fazer os seus processos dentro daquele grupo acontecerem da melhor forma, de uma forma em que não seja desvalorizado alguns ou outros, de maneira igualitária. E ele tem basicamente 3 intervenções, né? Ele pode agir como terapeuta individual, onde ele vai para aquela escuta e ele pode ajudar naquele processo de autoconhecimento, conduzir um papel de facilitador de processos interpessoais, que está relacionado ao que o grupo traz, cria, e ele vem e facilita esse processo. E ele também está compilado ao papel de consultor. Ele vem no objetivo daquele grupo, onde há questões, dúvidas, dificuldades, né? E o líder ele vem agir numa busca de escuta desse grupo e tentar, da melhor forma, desenvolver aquele processo que ali foi colocado, que ali foi compilado. É preciso um autoconhecimento, acima de tudo, ter sensatez para saber os momentos em que pode agir, em que pode parar, em que ele pode interferir. E dessa maneira, fazer com que tudo flua da maneira mais agradável para todos que estão ali dentro daquele processo. Então, dando continuidade aqui às nossas apresentações, eu vou falar um pouco também sobre sobre alguns processos terapêuticos do aqui e agora, né, da Gestalt terapia. Então, quando se fala em grupo, primeiramente nós temos que ter uma noção do aqui e agora, né, do fenômeno como ele do fenômeno da maneira como ele se mostra. Dentro do processo de grupo, irá ser fomentado as sensações, para que o grupo entre em contato com o fenômeno, né, com as experiências e com a finalidade de promover, né, o crescimento grupal. Então, sobre a ótica da Gestalt terapia, os fatores terapêuticos, eles, embora pareçam ser levantados de forma separadas, eles sempre estarão interligados, né? Eles não vão funcionar de forma desconexa do todo. Então, ainda falando dos processos terapêuticos, que dentro do grupo é tudo aquilo que tem como finalidade facilitar, né, o processo terapêutico para que haja o crescimento, né, o desenvolvimento do processo grupal. E aí, diante disso, a gente pode
mencionar como exemplo, pode mencionar 2 exemplos, no caso, o altruísmo e a recapitulação do grupo familiar primário. Então, nesse contexto, o altruísmo ele é tudo aquilo, né? Todas as ações, todas as atividades que o grupo passa para o membro e o membro passa para o grupo, né? Gerando assim um crescimento, né? De ambas as partes. Então, a recapitulação são todos os sentimentos, os traumas, os sofrimentos vividos por algum membro do grupo que deve ser exposta, né, durante a terapia, para que haja o tratamento. Então, a finalidade, o objetivo de trazer à tona essas experiências, por mais sofridas que elas possam ser para o próprio membro, a finalidade é o tratamento, né, no presente, do aqui e agora, através dessas sensações que são expostas. Então, diante de tudo que já foi falado, nós vimos a importância da atuação também do terapeuta dentro do contexto de uma terapia grupal. Além dessas questões da terapia em si, o terapeuta também ele precisa estar atento a questões como, por exemplo, o acolhimento dessa pessoa dentro do contexto do grupo. Esse acolhimento, ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele está realmente acontecendo. Aquela pessoa, ela está sendo realmente vista como ser humano que ela é ou somente como um participante do grupo? Então, isso são questões que valem a preocupação do terapeuta, né? Perls, ele falava, né, que a terapia individual, ela já estava obsoleta, ou seja, ela já estava ultrapassada. Em determinado momento, ele já nem trabalhava mais com a terapia individual, né? Ele já trabalhava somente com a terapia de grupo. Por quê? Porque ele observou que os ganhos terapêuticos dentro de uma terapia de grupo era muito maior do que dentro de uma terapia individual. Nós sabemos que existem demandas que demoram anos para serem afloradas dentro de um processo terapêutico. E dentro de um grupo, através da observação, através da vivência junto aos colegas, né, que estão ali expondo suas experiências, seus pontos de vista, suas percepções, né? Então, quando a gente tem um grupo, por exemplo, de 20, 30, 40 pessoas, são 40 consciências, são 40 pontos de vista. Então, quando a gente tem esse contexto dentro de um grupo, uma experiência de uma determinada pessoa, ela vai aflorar uma experiência em mim. Muitas vezes, aquilo que foi vivido pelo outro passa a fazer sentido para mim. Então, isso facilita para que eu me sinta também acolhido e pertencente àquele grupo. Nós sabemos também que dentro de um contexto grupal, ninguém é obrigado a falar, né? Mas a partir do momento que eu vejo o que o outro viveu, o que aquela pessoa tem de demanda, o que ela está encorajada a falar, a trabalhar dentro daquele contexto, vai impactar em mim também. E a partir disso, eu vou me percebendo, eu vou aflorando experiências, né? E a partir disso eu vou trabalhando as minhas demandas. Dentro de todo esse contexto também, fala-se da universalidade. Por quê? Quando o indivíduo chega dentro de um contexto grupal, ele vem de uma forma muito singularizada de ver, de pensar, de agir, de enxergar determinadas situações. E aí vem esse processo junto ao terapeuta de trabalhar essa acolhida para que ele consiga se fazer realmente presente dentro do contexto do grupo, para que ele não esteja ali apenas de corpo presente, para que ele seja pertencente àquele grupo, para que ele se sinta à vontade, para que ele se sinta estimulado a falar e a trabalhar também as demandas dele. Não só trabalhar as demandas dele, mas também identificar as demandas que ele tem. O tema grupos é muito extenso. Nós podemos trabalhar com grupos em diversas situações, né? Dentro de diversos aspectos.
Mas a gente espera que tenha ficado claro, né? A gente tentou resumir por conta até do tempo disponível que nós temos. E é isso. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Muito obrigada!